Olá, muito boa noite. Eu sou o Thiago, CEO da Escola de Defesa. É um prazer estar participando mais uma vez desse projeto aqui, inovador e focado para o concurso de analista de Justiça e Defesa, que surpreendeu não só no número de vagas, mas também no conteúdo, que realmente é um desafio, mas também é uma oportunidade de nós podermos contribuir para essa área estratégica que vai ajudar não só as carreiras de defesa e justiça, mas também na segurança institucional. E hoje, para a nossa estreia aqui no nosso vídeo, fazendo menção honrosa também, desde já agradecendo a participação do professor Salvador Raza. O professor Salvador Raza é um ilustre conhecido na nossa área de defesa no Brasil, atuou não só como militar, mas também como estudante, né, em Defense Studies, foi professor na MDU, fez doutorado na FRJ também, é uma faculdade que eu também fiz parte, então realmente é um privilégio, um prazer de ter o senhor aqui conosco, falando sobre esse tema e sobre essa área também que cada vez mais tem tido um alcance, né? A gente está vendo nas estatísticas do concurso, né? A previsão era para ser baixa, mas tem mais de 54 mil pessoas. Então, realmente é algo que a gente pode trabalhar para agregar e para trazer valor também a quem participar dessa carreira. Bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. E eu espero que isso possa ser uma troca de ideias, um diálogo. Nesse tema defesa, segurança, defesa institucional, ninguém sabe tudo. Ninguém tem a pretensão de saber tudo ou de querer ensinar tudo, né? Eu acho que isso é um exagero e quem procura ter essa veleidade acaba se mostrando uma posição frágil no final. Então, eu acho que é importante a gente começar dizendo que somos todos estudantes nesse processo. Eu estou, acho que há mais de 40 anos estudando defesa e, honestamente, cada dia eu acho que eu sei menos, porque as coisas estão evoluindo muito rapidamente. Tá? E falando em evolução, não, eu sei que esse processo de. Deixa eu diminuir isso aqui. Esse processo do concurso, que hora nós estamos falando, é um marco. Desde que o Ministério da Defesa foi pensado, se pensava em Ministério da Defesa, um dos pilares fundamentais era a criação de um quadro civil de defesa. Então, isso não vem de agora, a iniciativa a pensar nisso, isso vem de longa data. E tem um histórico nisso, né? Esse histórico acompanha o próprio histórico do Ministério da Defesa. É importante a gente regressar até ali para entender quais são as expectativas, que eram as expectativas e o que é que esse concurso vem atender. Primeiro, quando se criava o Ministério da Defesa, inicialmente, houve muita reação dentro das forças. Eu estava na Marinha na época e eu tinha colegas que eram radicalmente contra o Ministério da Defesa por uma simples razão, porque isso tiraria poder das forças. E eu retruquei na época, mas é isso mesmo. A ideia não é tirar poder, mas construir algo que vá para além dos interesses corporativos individuais. Então, essa seria a ideia de um Ministério da Defesa. E essa construção ela não poderia ser feita com os conhecimentos militares operacionais, porque era algo novo você criar o Ministério da Defesa usando os conhecimentos, métodos e práticas das forças singulares, não iria funcionar. E como não funcionou. Então, se cometeu uma série de equívocos na criação do Ministério da Defesa. Inclusive, hoje já se pode falar isso de uma maneira mais, vamos dizer, quase que histórica, a
a disputa na época era uma disputa de quem ia dominar o ministério. As forças, a Marinha, a Força Aérea, na realidade, temiam que o Ministério da Defesa se tornasse um braço do Exército. Né? A gente dizia na época, de uma forma jocosa, que fosse virar como chama? Quando você bate no liquidificador, uma vitamina, não sei o que, joga um abacate e fica tudo verde. Então a gente dizia que ia virar o Ministério da Defesa, seria uma abacatada. Né? Então, era brincadeira, mas na época era algo sério. Por quê? Porque a Marinha, a Força Aérea e o Exército, mas principalmente a Marinha e o Exército, tinham algumas concepções de defesa, do que seria defesa, do papel deles na defesa. Eu não diria radicalmente, mas se confrontavam, não batiam. Né? E você unificar isso seria muito difícil, se uma das forças dominasse. Ou se não houvesse uma instância moderadora, no caso, o próprio Ministério, que pudesse buscar pontos de equilíbrio, ao mesmo tempo que criava ferramentas de um ministério. E isso, infelizmente, não ocorreu, como eu disse, porque se importou das forças singulares alguns procedimentos, principalmente procedimentos de planejamento, de gestão, de força singular, que eram limitados para dar conta de um Ministério da Defesa. E você não tinha quadros, gente, que pudesse auxiliar nesse processo. Então, gente, quando eu digo, não é que você tivesse gente ruim. Não é isso. Você tinha gente muito competente. Mas estava o conhecimento, o escopo de competência, vamos dizer assim, era limitado às práticas das forças singulares. E no mundo civil, as práticas que poderiam ser emprestadas para a defesa, elas não tinham uma interface que pudesse ser transcrito, vamos dizer, o conhecimento, a prática do mundo civil para o mundo militar. Então faltava essa interface. E essa interface seria exatamente o corpo civil. Então esse é o papel do corpo civil, fazer uma transição do conhecimento, rico conhecimento que havia no mundo civil, que era muito afeito, vamos dizer assim, às necessidades de um ministério, né, que eram para além das necessidades das forças singulares, e esse mecanismo não existia, o mecanismo de fazer essa interface. E exatamente por isso se incorporou processos, procedimentos das forças singulares e virou um Frankenstein. O Ministério da Defesa, quando nasce, reconhecidamente era um Frankenstein. A gente viu, se bateu cabeça ali dentro por vários anos. E disputas de poder, etc. Uma vez eu estava no Chile, numa conferência no Chile, já de noite, já tinha terminado os eventos todos, e estava conversando com um ex-ministro. E ele confidencializou, a gente estava ali num grupo pequeno, dizendo, foi dificílimo, foi um dos primeiros ministros. Ele disse, foi dificílimo, porque o corporativismo das forças era gigantesco. Então, a necessidade de impor uma determinada posição, porque senão a força ia parecer que estava perdendo. Então, o processo, quando nasce, ele já apresenta a necessidade vamos dizer, do quadro civil, da competência civil, nesta função de transiente, de transição entre o conhecimento civil, que poderia ser aplicado no Ministério da Defesa num nível que o Ministério da Defesa necessitava, porque o Ministério da Defesa não podia ser o agregado de três forças, mais o Estado-Maior.
né? Então seriam quatro entidades, se junta e deu no que deu. Deu um Frankenstein que levou muito tempo para ser polido, mas já se sabia que, num dado momento, haveria necessidade de uma reforma, que nunca ocorreu. Essa reforma estrutural do Ministério da Defesa nunca ocorreu. Se fez uma série de ajustes, alguns positivos, outros não tão positivos, que, de uma certa forma, cristalizou o Ministério da Defesa no tempo. Então, houve alguns ensaios de, de modificação desse processo, mas a maioria deles acabou sendo vitimada pelo corporativismo interno e também pela própria ausência de um mecanismo de controle, um mecanismo crítico do próprio Ministério. Isso sempre foi uma crítica aberta que se fez. Uma das primeiras críticas muito fortes que foi feita, e fortes no sentido de identificar as fragilidades, expor as fragilidades, foi pelo próprio Domício Proença Júnior, que sempre foi uma referência nessa área. Então, o Nascimento foi complicado. E a ideia desse quadro civil, ele percorre toda essa trajetória de mais de 20 anos, né, do Ministério, esperando que pudesse ser efetuado. Houve ensaios, não deu certo. Eu me lembro de um dos líderes, era o senhor muito competente, né, chamado Jadir, um dos primeiros que tentou esse mecanismo. Coitado do seu Jadir, lá levou pancada de tudo quanto é lado, e difícil. Ele estava tentando fazer o que era certo, e também tinha lá a sua personalidade difícil, reconhece isso, mas você percebe, o Ministério da Defesa, ele é um processo em construção ainda. Então, a chegada de um quadro é muito importante. Então, agora, falando disso, entendendo essa necessidade, vem uma grande expectativa pela, pela, pela aquisição desse quadro e a incorporação desse quadro. Então, e esse processo, essa expectativa, desde dentro para fora, né, desde o Ministério para os que chegam, vão tornar a vida daqueles que entrarem no processo, inicialmente não será fácil. Não pense que vai ser um mar de rosas, vão chegar e vai ser recebido com a bandeirinha e seja bem-vindo. Não vai. Isso. Eu participei da reforma, criação de Ministério da Defesa em vários países, reforma, inclusive no Brasil. Então, essas dificuldades iniciais serão importantes. É importante se preparar não só para o concurso, mas também para o que vem depois do concurso, entendendo que a grande função desse quadro civil que chega é vencer essas resistências internas e, ao mesmo tempo, modelar, shape, né, no sentido de criar, conceber, ajudar a identificar para onde vai o Ministério da Defesa, ou a defesa no Brasil, que modelo ela vai seguir, revisado, mostrando que o processo, aí então vamos poder incorporar uma série de novos conhecimentos que vêm da iniciativa civil, mundo privado, se quiser, e, finalmente, modelar ou moldar o ambiente de decisões do Ministério da Defesa. Porque a defesa, se você for olhar, a defesa, eu vou voltar a falar nisso, a defesa o cerne da defesa
são processos de decisão, é decision making, como a gente fala. Defesa é um processo de decisão. A própria definição de estratégia, se você for usar o Macri-Dax, por exemplo, ele entende e mostra que o conceito de estratégia é um conjunto de decisões articuladas. Defesa nada mais é que isso. O que se espera é que esse conjunto de decisões ele tenha consistência lógica. Só isso que se espera. A consistência lógica significa consistência interna, no sentido de que as decisões contribuam para um propósito identificado e reconhecido, e não, ao mesmo tempo, que atue criticamente no sentido de estar sempre monitorando que se vai nesta direção. Então, não é abaixar a cabeça e dizer amém. O processo de decisão é sempre um processo crítico. Tanto é que as reformas de defesa, em inglês, se chamam critical redesign, porque é o redesenho crítico da teoria crítica. Então, esse conceito é importante da consistência interna das decisões. E, ao mesmo tempo, a consistência externa, que é a consistência do Ministério da Defesa com o mundo político, o mundo civil, o mundo tecnológico, que cria o ambiente onde a defesa se insere. Então, é importante que se entenda, ao chegar na defesa, que são dezenas, centenas, aqui nos Estados Unidos se diz, são milhares de decisões por dia. E você não consegue controlar todas. É impossível uma pessoa, hierarquicamente, dizer, não, vamos controlar tudo isso aqui. Não é assim que funciona. Então, o Ministério da Defesa, não as forças, mas especificamente o Ministério, para onde esse corpo civil está entrando, ele tem um sistema de decisão que é necessariamente descentralizado. Para quê? Para poder dar conta de todas as demandas simultâneas sem entrar em contradição. E como é que ele consegue isso? Como é que ele consegue fazer esse processo? Esse processo se chama governança institucional. E o que lidera esse processo, que dá o eixo do Ministério da Defesa, são as políticas. Então, a ideia de uma política de defesa que nasce junto com a ideia do próprio Ministério, que nós não precisamos da política. Então, quando se concebe a necessidade da política, se entendia que a política deveria vir exatamente para ser esse vetor que apontaria os elementos da qual emanariam a consistência lógica, interna e externa. Então, a construção dessa política, em si mesma, é um processo de decisão. Agora, o que ela gera, o processo de decisão, já é parte da construção. Se você for construir uma política de defesa fechadinho, num quartinho lá do terceiro andar, é uma contradição em termos. Uma política, ela nasce do entrechoque de interesses para identificar esse eixo comum, e a partir dele, a partir desse eixo, a partir desse portfólio de políticas que vão ser criados, ele dê uma justificativa. Isso é importante, porque se você não pode buscar a justificativa histórica e ficar no tempo passado e perguntar por que Força Armada é importante, por que a gente precisa disso. Se a resposta foi porque sempre precisou, é porque você não sabe a resposta certa. Então, o Ministério a política, o Ministério da Defesa, ele tem que estar o tempo todo se justificando a sua própria existência e justificando um orçamento. Você, o pessoal não dá dinheiro, não sei o quê. Não, o processo, a função do Ministério da Defesa, a função precípua, é exatamente saber construir e justificar e defender um orçamento que contemple a construção das capacidades e competências que serão necessárias para o país, e não para
justificar a própria força ou a estratégia que foi desenhada singularmente por uma força. Percebe? Então, por que é importante pensar o Ministério da Defesa não como um agregado de forças, mas como um ente que é capaz de gerar mais do que a soma das partes? Então, que é a própria definição do Bertalanffy do que seria um sistema. Por isso que a gente chama um sistema de defesa no qual o Ministério é só a cápsula. Então, não pense que o Ministério da Defesa é o prédio, o edifício lá, não. Isso é a cápsula. O Ministério da Defesa é esse sistema de decisões que incorpora essa personalidade jurídica, vamos dizer assim, capaz de representar os interesses de um setor representar, identificar, representar e defender esses interesses e gerenciar a sua execução. Sabe? Então, o mundo civil é muito importante nesse processo porque está além da competência das forças singulares. Porque ninguém ensina isso na escola de guerra, na escola superior, lá na Unif, ou seja onde for. Não faz parte desse currículo. Por quê? Porque isso é uma competência de defesa. E você achar que, não, eu passei 30 anos na força, me saí como coronel, eu estou pronto para ir para a defesa. Não está, não, filho. Quanta gente chegar, não está pronto. Porque o cara não pensa desse jeito. Pensa, aprendeu a pensar e executou toda a sua vida de uma determinada maneira. Fazer o chaveamento em 15 minutos não é assim. Não, vou trocar de uniforme, leva 15 minutos, eu ponho um terno, estou pronto. Não, não é. Então, essa percepção dessa condição do Ministério da Defesa é importante para quem está chegando. E, ao mesmo tempo, saber que conhecimentos ele vai aportar. Agora, tá bem, entendido isso, a gente faz o seguinte, vamos fazer um concurso, então, para poder atender essas demandas. Você passou pela fase da justificativa dentro do Ministério do Planejamento, conseguiu o orçamento, conseguiu tudo, aprovou, tem a lei e tal, vamos fazer o concurso. Resolvido? Não. Aí é que começa o problema. Que é o seguinte, e que nós vamos usar como referência para poder selecionar esse universo de pessoas que querem ir para lá, para o Ministério da Defesa? Se você colocar isso, se você se colocar do outro lado e perguntar isso, é uma loucura. Pergunta, eu tenho que saber tudo. Como é que eu vou filtrar uma pessoa que no mundo civil ele foi competente e que é no Ministério da Defesa? A gente precisa que ele mantenha essa competência. E a gente precisa saber usar essa pessoa. Bem, mas ela precisa saber aonde se inserir, como inserir. Então, é muito difícil montar um concurso. Eu montei alguns desses concursos em outros países. É sempre uma loucura. É sempre E principalmente quando é o primeiro, em 3 países eu participei, em 2 eu liderei um concurso de seleção desse tipo. Dificílimo, dificílimo. Então, antes de jogar pedra no pessoal que fez o concurso, o que preparou esse concurso, vamos entender um pouco a dificuldade também que eles têm disso. Tá? E uma série dessas dificuldades tão evidentes e estão repassadas para os concursantes. Bom, as primeiras preocupações que a gente tem para preparar um concurso são como evitar uma colcha de retalho. Sai perguntando qualquer coisa, né? Não, isso é uma boa ideia, pergunta aí. Pergunta, faz um colegiado lá, 20, 30 babilacas, como a gente chama, né? Esperto. Fala aí, sugere aí 10, 20 tópicos, depois a gente junta tudo, vamos ver o que é.
é uma forma de fazer, mas não é a mais eficiente, tá? Por quê? Daí você olha o edital e você, pô, mas que diabo é isso aqui? Pô? Da onde saiu isso aqui? Como é que eu vou ser capaz de responder perguntas em aberto? Qual a literatura que eu vou usar? Certo? Você faz uma pergunta em aberto, tá? E vai para uma questão objetiva, pô, como é que você espera que seja respondido? Certo? Então, esse entrechoque entre a necessidade de selecionar o melhor possível e, ao mesmo tempo, a necessidade de dar foco ao concursando é sempre um entrechoque, é sempre uma questão muito difícil. E isso só se resolve com o tempo. As primeiras gerações, as primeiras seleções, elas são difíceis. A gente comete erro normal. Também. O importante é reconhecer o erro e acumular o conhecimento para que nos próximos o processo possa ser refinado e você tenha referência. Tá? Então, como é que a gente monta isso? A experiência pessoal, tá? Enfrentando essa dificuldade, como é que nós fizemos? Nós montamos assim, quais são os conhecimentos críticos necessários para poder agregar competência ao processo de decisões de defesa, tá? Limitado a um número arbitrário na época que nós pensamos, vamos começar com 20. Por que 20? Porque 20 é um número bonito na época, porque mais de 20 ninguém controla esse negócio, vira tanta, uma lista infindável, não. O span normal, teórico, é 14, mas pô, como nós estamos começando, vamos começar com 20. E transformar, uma vez identificados, nós transformamos isso em objetivos pedagógicos, objetivos de conhecimento. E a partir daí você monta a bibliografia. Então, e essa bibliografia, portanto, com os primeiros concursos, eles não tem como escapar muito disso. Tá? E gera muita, como chama, não é expectativa a palavra, gera muita incerteza do tipo, o que vem nessa prova, né? Nesses exames, como vai ser, então, não tem história. Então, esse processo de construção é importante. A gente tem que estar sempre pensando qual é o que é o conhecimento necessário e suficiente. Necessário é tudo, é o universo das coisas. Suficiente que eu corte. É o critério de inclusão e o critério de exclusão. É importante quem está estudando pensar isso, principalmente nas primeiras fases, porque você tem que estar fazendo uma análise crítica de que se esse conhecimento que você está adquirindo, ele teria relevância nos processos de decisão que você teria na defesa. Tá? Então, esse é o critério para você poder inicialmente ajudar o próprio organizadores do concurso. Porque você, então, está fazendo um posicionamento crítico, estudando, e dá tempo para estudar. Porque se você quiser estudar tudo, é o famoso enciclopédia Barça. São 23 volumes que você tem que decorar. Não vai dar. E não tem consulta, né? Não vai dar para poder lá pegar o laptop e abrir para responder pergunta. Pelo menos eu acho que eles não vão deixar. Então, é importante esse posicionamento para poder você fazer a seleção daquilo que você vai estudar dentro desse universo que está sendo testado. Né? E isso, parece uma coisa óbvia o que eu estou dizendo, mas nós tivemos sei lá quanta reunião para poder chegar a essa obviedade do tipo, nós temos que pedir necessário e suficiente, identificando quais são os conhecimentos críticos e transformar isso em objetivo e daí, então, gerar os tópicos. Tá? E não ao contrário, gerar o tópico muito em aberto. Entendeu? Então, vamos dizer, isso é o dever ser, mas não necessariamente é assim. Então, do outro lado, você, como candidato, o seu posicionamento tem que ser exatamente o mesmo. O que seria necessário tirar daqui para um processo de decisão
Porque racionalmente, até onde existe racionalidade nesse negócio, as perguntas estarão alojadas dentro dessa criticalidade. Bem, até onde se pode. Porque se ficar muito tangente, é deslealdade. Pô. Vai passar quem? Meia dúzia de gênio que nasceram já falando 8 línguas. Pô. O concurso não é para isso. Parênteses, a própria ideia de Estado-Maior, que a gente escuta muito dentro da literatura e da prática da defesa, né? Estado-Maior de defesa, Estado-Maior das forças. Qual é a ideia disso? A ideia veio da época napoleônica, quando o Napoleão o cara era genial. Você estuda Napoleão, é algo fantástico. O cara era danado. Ele conhecia os canhões pelo nome, pô. E não é aquele negócio de lembrando que os canhões naquela época não tinha padronizado tanto de polegada, 5 polegadas, 4. Não, cada canhão tinha mais ou menos um calibre em si mesmo. Né? Então, era muito difícil. E ele era um grande conhecedor do terreno, né? Da dinâmica de combate. Logística, ele foi o cara que inventou um monte de coisa. Mas o cara era danado demais, era muito bom. Quando terminam as guerras napoleônicas e você começa a ter a primeira reforma de defesa, que vão ocorrer bem mais tarde, na realidade, a pergunta é: bom, não dá para formar gênios, Napoleão, para a gente ter um em cada exército. Como é que a gente faz? O que a gente faz é trazer um conjunto harmônico de pessoas dotadas de alguns procedimentos comuns que sejam capazes de emular essa tremenda competência que um gênio tinha. Nasce o Estado-Maior. Então, o Estado-Maior começa assim. Então, o Ministério da Defesa, ele é em si mesmo um grande Estado-Maior. Porque você não tem sempre um gênio como o Kahn, né, o professor Kahn, que criou o Instituto Hudson, né, o Raymond Kahn, dizia: é difícil encontrar gênios para poder trazer do mercado. Você encontra alguns, mas o que você precisa é competências que se agreguem sistemicamente em direção ao mesmo propósito. Né? E esse conjunto. Esse é o seu papel, fazer parte dessa equipe. E você traz um conhecimento específico que vai ser agregado. Bem, e outra das características do Ministério da Defesa é a da universalidade de conceitos. Você olhar bem lá dentro, aquelas decisões o dia inteiro, a gente fala da banheira à bomba atômica. Né? Um universo muito grande. Você precisa saber economia, você precisa saber psicologia para ser um bom líder, você precisa saber engenharia, você precisa saber matemática, física, biologia, química, relações internacionais, ciência política. Forma um cara desse. Entendeu? Então, vai passar 35 anos na universidade? Não dá. Então, sabe, essas tensões todas estão amarradas dentro dessa cápsula chamada Ministério da Defesa, que sistemicamente tem que resolver esses grandes problemas que configuram a segurança e a defesa do país e fazem parte do tecido da segurança internacional. Percebe? Então, isso te dá uma certa lógica. Bem, o que nós aprendemos ao longo desse tempo todo que seria útil para quem está entrando? Eu passei 13, 14 anos numa instituição aqui nos Estados Unidos, hoje eu moro nos Estados Unidos, chamada Center for Hemispheric Defense Studies, quando nasce na Conferência de Williamsburg, ele nasce com a ideia de ensinar civis, porque nós estamos falando na pré-2000,
na década de 90, quando nascem esses centros, né? Não só nos Estados Unidos, como em outros países nascem. Qual era o papel deles? Era ensinar civis a popular ministérios da defesa, né? Para dar conhecimento, até mesmo para fazer decisões se vão ou não vão fazer parte desse sistema de uma forma instruída, né? Então, nós, nesse centro, que dificuldade nós enfrentávamos para poder ensinar? Os cursos duravam 3 semanas, intensas, né? De manhã até fim do dia, o dia inteiro, grupos de 70, 80 pessoas, diversos países. Então, o que a gente procurava passar para eles? A lógica, que são a lógica dos macroprocessos da defesa, que estão permeados, eles cortam transversalmente o edital. Se você olhar o edital, tem um corte transversal do edital, são os macroprocessos da defesa. Quais são? O processo de orçamentação, budgeting. O processo de construção do orçamento, onde você precisa de saber de contabilidade estratégica, você precisa saber do próprio funcionamento do processo do CIAF no Brasil, no caso, né, Sistema Integrado de Administração Financeira, para você poder plugar as decisões num processo macro que vai carrear essas necessidades para um órgão decisor a nível central do país. Então, o orçamento é um dos grandes processos. Um outro macro processo é um processo constante de formulação e revisão do portfólio de políticas. Não pensem só em política de defesa. A política, você tem a política de defesa, você tem a política industrial, você tem a política tecnológica de defesa, você vai ter a política pessoal de defesa. Todas elas formam um feixe, né, que deveriam ser convergentes, mas não necessariamente. Às vezes você encontra dificuldades e inconsistência, incoerência entre diversas políticas, inclusive em países mais maduros. Eu trabalhei na Inglaterra, fiz meu mestrado na Inglaterra e a gente estudava esse negócio, que é uma das papéis nossos, civis, no caso, era buscar as inconsistências, porque você precisa de olhos críticos para fazer isso, né? Para buscar ver o que poderia ser e projetar inconsistências, que é difícil. Então, você precisa entender o macro processo para trabalhar ali dentro. Então, o orçamento, o processo de transformar as necessidades em orçamento, a gente chama de programação esse processo, que é como é que você faz isso aí? Tem um país, não vou citar o país, mas eles perguntavam, mandavam um ofício, né? Época dos ofícios ainda, mandavam um ofício para todas as unidades, diz o que você precisa, tal, chegar. E chegava, isso era em junho, julho, chegavam assim, montes de informações, ofícios, dizendo a minha necessidade. Vinha desde cadeira, eu preciso de uma cadeira nova. Então você juntava aquele negócio e não usava nada. Não usava nada. Porque as pessoas pediam coisas e não encaixava. Peraí, eu vou ficar cuidando de cadeira aqui, vou pôr uma cadeira nova para o comandante da unidade ABCD. Então, sabe como a gente fazia? A gente pegava o orçamento do ano passado, tá? Colocava 5% e toca em frente. Meu, dá uma arrumada lá e manda para ver, porque não vai mudar o quê? Não mudou nada, pô. Então, por que justificaria esse negócio? Tá? E depois você vai brigar lá na frente para justificar os pontos principais. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, o processo de conversão das necessidades em orçamento é um processo muito cuidadoso, muito difícil, extremamente importante. Tá? A gente chama isso de CPM, que é Complex Program Management, gestão de programas complexos. Por quê?
não, a complexidade aí não é no sentido de impossibilidade, é que você tem que administrar isso, e essa administração é a administração que tem um componente técnico, mas tem um componente político. Não vai dizer que não? Claro que tem um componente político. Você vai pôr mais dinheiro no submarino ou você vai pôr mais dinheiro no desenvolvimento de um determinado projeto do Exército se tiver cobertor curto? Porque se tiver dinheiro sobrando, não precisa nada disso, né? É como o Nimitz dizia no Pacífico. Na Segunda Guerra Mundial, o Nimitz dizia assim, perguntava, para que serve a estratégia? A estratégia só serve quando você tem pouco recurso. Quando você tem muito recurso, precisa de estratégia, não. Toca o pau. Não, e foi o que o americano fez para ganhar a Guerra do Pacífico. O avião no porta-aviões quebrou o eixo, a roda, não sei o quê. Sabe o que ele fazia? Joga pela borda. Joga fora que eles mandam outro. Manda um monte, mano. Então, estratégia é para pobre, como dizia o professor que eu tive. Infelizmente, a gente está nessa linha. A gente precisa saber filtrar as necessidades. E esse é um dos papéis cruciais do Ministério da Defesa. E esse é um processo de resolver conflitos. E é um processo político. Se você disser que os processos são técnicos, métodos, joga aqui igual máquina de moer carne, não é assim. São processos complexos. CPM, Complex Program Management, que você está fazendo a gestão de um portfólio de programas. Eu sempre digo, para que serve o CEO de uma empresa? Eu fiz consultoria para empresas, grandes corporações, na realidade, né? Que pertencem ao 500, que são as 500 empresas maiores do mundo. Né? E sempre que a gente estava trabalhando com eles, a gente cercava e dizia assim, qual o papel do CEO aqui? O papel do CEO é a gestão do portfólio de programas. No caso, produtos. Né? Gestão do portfólio. A hora que lança um produto, a hora que você tira o produto do mercado, percebe? Qual é a prioridade que nós vamos dar? O que a gente joga de desenvolvimento? Isso é a função do ministério, porque você tem que ver o macro. Certo? Agora, o mundo civil está trazendo técnicas que o mundo militar não aprendeu a construir. Certo? Então, você tem uma série de ferramentas que ajudam, mas não decidem. Cuidado, pelo amor de Deus, achar que essas ferramentas são ferramentas de decisão, são ferramentas de apoio à decisão. Balance Scorecard é uma delas. Você tem aquela ferramenta do chapéu chinês, que fala, né? Esse é o nome dela, são ferramentas de programação, ferramentas de análise. Né? Então, agora, você vai analisar o quê? Você vai analisar as necessidades. E onde é que estão essas necessidades? Elas estão contidas nas orientações que a política dá. Não, eu vou. Olha, isso é um erro muito comum para ministério. E uma diferença crítica em relação às forças. Quando a força pede algo que ela necessita, ela pede com referência a uma estratégia. Quando o ministério decide o que vai fazer, ele decide em relação a uma política. Certo? Porque, teoricamente, a força desenha a estratégia e submete para aprovação, referendado nos objetivos e numa política. Enquanto que, se você fizer o orçamento de defesa baseado numa estratégia geral de defesa, que é o agregado das estratégias singulares, vamos dizer assim, você está basicamente dando às forças um sentido de autodeterminação, que é tudo que não se quer, que é a função principal do Ministério da Defesa, que é harmonizar e não distribuir do tipo um terço para cada um. Quando a distribuição um terço para cada um, o Ministério da Defesa fracassou. A natureza dele, que era harmonizar, acabou. Um terço para cada um, não tem mais briga, não vão brigar, somos tudo amiguinho aqui, pronto. Acabou o Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa
contínuo processo de tensões, de negociações. E quem entra tem que trazer inicialmente a ferramenta que é necessária, as ferramentas necessárias, entender esse processo e aí dentro ganhar maturidade para poder contribuir para o processo. Não pense que você vai chegar, primeiro dia vão te perguntar se deve lançar comprar uma fragata ou vai comprar um porta-aviões ou se vai comprar mais satélites, o que seja. Não vão te perguntar isso. Pode até te perguntar para ver o que diabo você pensa, mas não é isso. Então, e por isso é importante a gente entender que o Ministério da Defesa precisa de uma carreira aonde você construa esse conhecimento, certo? Então não basta ser gêniozinhos, você precisa ter gente competente que construa esse conhecimento específico desde dentro. Então isso é muito importante. Por quê? Para que você entenda, nós possamos entender que os conflitos vão existir. Mas você tem que ser flexível para entender que esses conflitos fazem parte da dinâmica do Ministério da Defesa e, ao mesmo tempo, se distinguem dos processos das forças singulares. Não é não se distingue no sentido de se excluir, mas sim no sentido de que se complementam. Bem? E não é fácil. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu estava trabalhando com DIRI, que é o Defense Institute Reform Initiative, nós tínhamos uma tensão, que era, nós éramos, do ponto de vista funcional, nós éramos subordinados a uma agência que era subordinada ao secretário de Defesa. Tá? Uma agência importante que nós éramos funcionalmente subordinados e recebíamos toda a orientação política de pólice dessa agência. Agora, quem fazia as políticas para a América Latina era o subsecretário da defesa, que é o undersecretary, né, que é um terceiro escalão, equivalente, vamos dizer, a 2,5 estrelas, 2 para 3 estrelas. Também esse pessoal faz a política, mas o pessoal faz a política debaixo da asa, debaixo da accountability, da responsabilidade do secretário de defesa. Tá bem. Nós éramos subordinados a um grupo que procurava executar essa política no sentido dos grandes propósitos, né, as reformas de defesa que nós fazemos no mundo afora. E no caso nosso aqui, você tinha o Comando Sul, que ainda existe, o Comando Sul, em Miami, o dono operacional da todo o hemisfério, todo não, do México para baixo, né? Porque para cima é o Comando Norte. O Comando Sul, ele era o responsável operacional. Então, ele tinha a sua chamada estratégia de teatro, com seus objetivos, o que ele queria alcançar. Pensa que era harmônico? Não, não era não. As reuniões eram danadas. E o pior é que, do ponto de vista de políticas, o Comando Sul deveria responder ou atender às necessidades, que é um grande comando, né, um dos grandes comandos combinados, devia responder à necessidade do subsecretário, né, da secretaria. Agora, esse aqui é 2,5 estrelas, o Comando Sul é 4 estrelas. É importante para a boa. Então você tem 2 estrelas que está gerando policy sob o secretário, mas desse lado você tem um 4 estrelas que é o dono operacional e o responsável pelo que acontece. Tá? Então, pois é, eles chamam essa lógica de checks and balances, né? Que vai ter que acomodar. Se não acomodar, escala. É assim que funciona. A dinâmica que eles chamam de inter-agents, assim, tem essa tensão. Então, na minha humilde posição lá de líder de um determinado projeto, eu tinha que, quando começava o planejamento, eu me referia no meu nível com o pessoal do Comando Sul, com o pessoal do Comando Norte, com o pessoal do Africom, da África, tá? E a gente procurava
resolver ali. Nós já estávamos no nível policy, estávamos no nível alto já. Tá? Mas acordou compromissos, entendendo essa gente, porque todo mundo se prepara para isso. Acordou. Então, não escala, está resolvido. Então, você percebe? Uma das grandes características do Ministério da Defesa, lembra quando eu falei que são milhares de decisões? Nem tudo sobe. Decisões muito importantes são resolvidas horizontalmente. Então, você tem que estar preparado para resolver horizontalmente uma série de questões e reconhecendo e entendendo que você está defendendo os interesses maiores do próprio Ministério e do país. Certo? Então, percebe? Desde cedo no Ministério, independente da sua hierarquia, você estará participando de decisões importantes, mas entendendo que, num caso de interagency, que funcione assim. Não houve acordo, escala. Percebe? Então, só se escala no desacordo. Houve acordo, resolvido, não houve acordo, escala. Até você chegar aos dois últimos níveis, que você tem o chairman, que seria um Estado-Maior Conjunto, que nós temos, e o próprio ministro da Defesa, vamos dizer assim, o secretário, tá? E resolveu, não, de policy, não, não resolveu. Daí só tem um decisor, que é o POTUS, como a gente chama, né? O President of the United States. Então, percebe essa cascata de coisa, a importância do Ministério. Funciona assim no Brasil? Não, não funciona assim. No Brasil, nós temos múltiplos stovepipers, como chamam pirâmides de decisão, chaminés, né, que são hierárquicos assim. E um dos grandes papéis do Corpo Civil é romper o stovepiping com argumentos de consistência, mostrando por que determinada opção é melhor que a outra. E não porque eu mandei, porque eu gosto, porque eu acho. Não, então não pode. E, ao mesmo tempo, você tem que aprender a evitar, que no Pentágono a gente chama de Good Idea Fairy, é a fada da boa ideia. Já ouviu falar da fada da boa ideia? É aquele cara, aquele coronel, major, está sempre cheio de boas ideias. Ele vem, não, eu acho que deve ser assim. É um ideudo, que a gente chama. Né? Então, você não pode pensar e querer ser o ideudo e vender ideia. Não, você parte de uma organização sistêmica, você está defendendo interesse, você está fazendo uma carreira e, no final, isso deve contribuir para um propósito comum. Bem, então, essa carreira, a gente estrutura essa carreira em, normalmente nas chamadas 6 níveis. 5 ou 6 níveis. Não é aleatório, do tipo, é bonito 5, porque são 5 estágios de pagamento. Não é assim que a gente monta esse tema. E isso é importante para que você saiba crescer dentro da organização. Não querer entrar pelo top, que não vai ter rejeição e você não vai estar preparado, vai quebrar a cara e vai se desapontar. E eu conheço muita gente boa que se desapontou. Então, o que eu estou querendo passar é uma gestão de expectativa. Também como se preparar para entrar, ao mesmo tempo sabendo o que você vai ter que enfrentar ali dentro e o que você vai construir. Você estará se construindo o tempo todo nesse processo. E a gente divide esses processos, esses níveis assim. Quando você entra, você precisa, e aí muito do concurso sai daí, nível conhecer, que é quais são os conceitos e práticas estruturantes do Ministério. Né? Os processos organizacionais, internos. Né? Você precisa conhecer. Conhecer significa saber reconhecer a existência dele e onde é que você vai achar o manual que ensina quem é capaz de gerenciar esse negócio. Isso leva tempo. Você tem que mapear a organização, saber quais são os processos, porque você tem processos que são rotineiros,
Você tem processos que são tempestivos, você tem processos que são on demand, tá certo? Então, o primeiro é conhecer. Conhecer. O segundo passo é entender. Uma diferença brutal entre conhecer e entender. Bem, no entendimento, você vai querer entender quais são os processos instrumentais. Isso dá um trabalho, porque você tem que entender como a coisa é feita. Entendeu? Não basta você saber que tem um método, que está lá um conceito de política. Você tem que conhecer. Entender é qual é o processo através do qual isso é construído e aonde é que esse processo se aloja. Certo? Então, nesse ponto, você tem as chamadas, você vai entender, são chamados processos instrumentais, que já é um outro nível. O processo de formulação de uma política de defesa, o que é a política, a ideia de uma política, é isso que eu acabei de falar no nível de entrada. Mas como é que se faz a política já parte do ponto de entendimento. Agora, um terceiro step, né? Um terceiro nível, a gente fala a competência analítica. Competência analítica você constrói, você não basta saber o manual, ler, eu já estudei lá na universidade, isso não é bem assim. Primeiro, uma das grandes dificuldades é saber selecionar qual é o método de análise que você vai usar. Isso é muito importante. Se você quer ser chefe, chefe diz qual é o método que vai usar. Né? A gente diz, o chefe diz qual é o método. O peão cumpre o método. Você vai chegar cumprindo o método. Certo? Mas o processo analítico é o processo de empregar esse método, também, sabendo como ele gera um fluxo de câmbios, um fluxo de mudanças. Aí você começa a ficar sênior. Entendeu? Porque você começa a entender como é que esse fluxo das mudanças ocorre através de processos de análise. Lembra que eu falei da importância da análise, que é para você traduzir isso em termos de objetivos, né, e determinados relatórios. Porque o pessoal, logo no início, faz uns relatórios de 200 páginas que ninguém lê. Eu sempre dizia para o pessoal que a gente trabalhava, tá bom, você pode fazer os relatórios de 200 páginas, mas eu quero um resumo executivo de não mais de 7 páginas. Não mais 7 páginas. E, além disso, você vai fazer 7 slides para apresentação disso para o ministro. 7. Não, pô, mas 7 slides. Você só tem 7 slides. Tá? Você tem 7 slides, 7 minutos e 7 páginas para entregar para o ministro. Se você não conseguiu, volta e vamos começar de novo. Por quê? Porque essa capacidade você já passou para o nível de síntese. Tá? E o grande método a gente chama de CAPA, que é Context Assessment e Problem Analysis. Que isso é dificílimo, é o nível 4, que é qual é o problema? É a mesma coisa uma política de defesa que você pega, e é uma crítica à política de defesa no Brasil, principalmente as primeiras, você não sabia onde é que ia chegar, qual é o problema que ela está querendo resolver. Você não sabe, aquilo ali é um emaranhado de rame-rame, você não sabe o que é. Tá certo? Bom, mas a gente estava aprendendo também. Se bem que teve gente que nunca aprendeu direito a fazer esse negócio. Mas um dia aprende. Bem, passou para o nível seguinte, que é o nível que a gente chama o nível da avaliação. Aí entra as métricas analíticas. Aí você é sênior. Bem, você é sênior porque nesse momento você está avaliando resultados e consequências. Consequências na hora de aprovar um documento, uma determinada policy, e resultados no sentido de saber se ela alcançou e tem autoridade para mandar parar, reformar ou continuar. Sabe? Então, você percebe a cascata que você vai enfrentar dentro do ministério? Normalmente se associa isso a um fluxo de carreira, mas independente de como o Ministério da Defesa no Brasil se organiza, ou vai se organizar, ou vai se reformar, esses elementos eles cortam, permeiam todos os ministérios de defesa que você encontra com grau de maturidade mais alto no mundo.
certo? Quando a gente faz reforma do Ministério, não é para jogar tudo fora. Não, vamos reformar, joga tudo fora. Não. É para identificar o que precisa ser reformado, certo? Porque o pessoal diz, a gente demora muito tempo para tomar uma decisão. O professor meu dizia, explicava o seguinte, isso é bom, porque tempo evita, né, você fazer análise, não é levar 3 anos também, né, mas fazer uma análise ponderada evita decisões tempestivas. Eu estava num país, num belo dia o ministro acordou com a macaca, como a gente disse, não, nós vamos ter um K9, a fronteira vai ser patrulhada por um esquadrão, um batalhão de K9. K9 é aquele cachorro, né? O cachorro treinado para droga, fronteira, aquele negócio todo. Daí a gente pergunta para ele, o senhor sabe quanto vai custar isso aí, ministro? A gente precisa disso. Não, custava uma fortuna. Não tinha dinheiro para fazer isso. Então, decisões e uma própria estrutura de decisão do Ministério evita esse tipo de tempestividade. Eu chamo isso de querismo. Eu quero. Não, por quê? Porque eu quero. Então, um sistema institucionalizado, ele evita o querismo. Quanto menos maduro, maturidade institucional, mais querismo. Quanto maior a maturidade institucional, mais processos harmônicos de decisão com consistência lógica com consistência lógica alcançado através de um processo interracial. Essa é a natureza do Ministério. É para isso que você está se preparando. Está se preparando para entrar nesse mundo. Tá bom? Não pense que você vai chegar e ser o... Como chama aquele personagem um civil que pega em armas e sai pelo mundo afora? Esqueci o nome dele. É uma série de TV. Você não vai chegar pulando de paraquedas. Se você quiser isso, você vai para a força. Você está entrando num outro nível, certo? Você precisa saber o que as forças fazem para poder ajudá-los, mas não competir com eles. Não é força. Isso que a gente põe na cabeça. Você não é operacional. Você entrou para ajudar nessa coisa complexa chamada Ministério da Defesa. E o último item da escala, quando você já é senior, você adquire a capacidade do que a gente chama de reforma crítica. Você diz assim, está na hora de mudar. Entendeu? Mas para isso, não é eu acho. Está na hora de mudar, muitas vezes precisa de uma tremenda maturidade, porque você tem que antecipar a um evento que aí vem. E nós estamos exatamente no momento de grandes transições que a tecnologia está impulsando. Artificial Intelligence, que mais? Ultravelocidade, como chama? Essa de vários Macs, né? Esqueci o nome que fala. Né? A ultra velocidade. Você tem a computação, e aí vai, computação quântica chegando, etc. Mas o que é importante desse processo é entender que no Ministério da Defesa ele não para, ele está sempre em transformação. Certo? O último nível é você saber dar o ritmo da transformação. Este processo, a gente chama de transformação, o nome certo é reforma. E a reforma tem 3 lógicas. Uma reforma, ela se adapta, ela se moderniza e ela se transforma ao mesmo tempo. E isso que é a beleza e o desafio do Ministério da Defesa. Ela adapta o que já tem para outras funções, ela moderniza com a incorporação de determinadas arquiteturas de decisão e ela se transforma no sentido de preparar-se para gerar um diferencial de capacidade antecipando o que vem. Seja bem-vindo ao mundo da defesa. Felicidades no concurso. E eu quero só, para fechar isso, eu quero só ressaltar a importância de
uma instituição como a Escola de Defesa, e obrigado pelo convite, para para poder ajudá-los a navegar por esse mundo complicado, né, complexo, mas ao mesmo tempo ah, encantador, apaixonante, que é a defesa. A gente ganha pouco, mas se diverte. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua explanação, realmente foi agregadora, né? Muita gente, né? 54 mil, grande parte não tem conhecimento da estrutura, realmente assimilam muito a questão militar unicamente, né? Às vezes que vê nos vídeos da internet, ou que serviu, que conhece alguém, que é parente, mas realmente os assuntos de defesa, eles envolvem, né, como o senhor bem falou, questões várias, né? Desde orçamento até relacionamento com pessoas, né? Que realmente, como existem disputas e interesses, normalmente vai haver conflitos, é inevitável, qualquer relação humana. E não vai ser diferente nos ministérios que o ATJD, né, o analista técnico de justiça e defesa, vai sofrer, nesse caso, no Ministério da Defesa, né? Então, dois amigos mandaram perguntas aqui, a gente pode só passar, né, rapidamente, para a gente agregar também essa aula, justamente na questão do cenário, né? Nesse cenário agora que a gente está vendo, o senhor falou agora um pouco da inteligência artificial, né, da computação quântica. O senhor acha que no atual cenário a gente precisa, como Brasil, pensar em modernizar ou modificar estruturalmente não nossa visão também como país, mas também a nossa estrutura de defesa, pensando nesses requisitos como investimento, mas também com a oportunidade de a gente trabalhar isso para nosso interesse, vamos dizer assim. Qualquer reforma em defesa, ela é desestabilizante, desestabiliza. Então, você atuar com responsabilidade, maturidade, não é querer mexer em tudo todo o tempo, porque isso desestabiliza e desestabiliza de uma certa forma que vira uma tempestade de mudanças. É muito perigoso isso. Realmente nós estamos numa época de grandes mudanças. Eu tenho trabalhado com muitos ministérios, em muitos países, claro, e a pergunta que está todo mundo se fazendo é essa: para onde eu vou, como eu vou, com que velocidade eu vou? Eu respondo sempre o seguinte: apoie-se no bom senso. Mas bom senso bom senso significa cuidado com decisões tempestivas e entenda que o processo de reforma tem sempre três eixos. Você adapta o que você já tem, que custa caro. Defesa é caro, não vai jogar fora. Você pode trabalhar com uma taxa de performance menor, mas em tarefas que são subsidiárias, como o Brasil fez muito tempo, faz isso. Tem um navio de 40 anos, 30 anos, uma aeronave antiga, voa, faz, não tem a mesma performance de combate, mas para fazer patrulhagem, patrulha, ou então para servir como adestramento, ela é muito positiva, muito boa, certo? Então, você adapta. A adaptação implica em entender o conceito estratégico, aonde você quer ir, o grau de risco. Isso depende do que a gente chama de risk analysis, que é uma das funções do Ministério, é fazer uma análise de risco. As empresas sabem fazer bem análise de risco. Eu trabalhei com uma grande empresa no Brasil que para desenvolver um processo de análise de risco. Por quê? Porque eles perceberam que isso é um tremendo apoio à decisão. Não é fazer cenário, tá bom, você senta, faz o cenário, mas e daí? O que, é que você tira daí? Isso é análise de risco. Né? Adapta. Modernizar significa você incorporar alguns elementos pontuais que recuperam a performance. Sabe? Então, é importante, vamos fazer uma modernização de um sistema de aviônica, de um conjunto de aeronaves. Ela recupera a performance, é um custo aceitável? Daí vem uma análise que a gente chama de custo-benefício. É muito importante saber fazer análise de custo-benefício.
O Chile, quando fez uma análise se ia comprar, não, incorporar aeronaves americanas, menos os F-16, a análise de custo-benefício levou mais de ano para fazer. Quantidade de itens que você... Então, é importante saber análise, cost-benefit analysis. Tá? É uma competência muito importante, principalmente quando você vai fazer processos de modernização. O cost-benefit, ou também chamado de custo-eficácia, que não é a mesma coisa, mas tem elementos comuns. Então, você percebe, já tem os conhecimentos que vêm do mundo civil para te ajudar. Né? E no terceiro estágio da transformação é quando você percebe que tem que gerar um diferencial de capacidade para fazer aquilo que a gente chama de second to none. Significa, um país, o Ministério da Defesa, que alcança um grau diferenciado, um diferencial de capacidade em relação ao segundo, não há como, por mais eficiente que esteja o segundo, que detenha elementos para poder vencer ou derrotar um país num grau de superioridade de capacidades maior. Isso a gente chama de gap analysis. Sabe a riqueza do Ministério da Defesa? Conforme você vai entrando, você vai vendo que tem ferramentas que te ajudam. Então, você tem as análises iniciais de adaptação, que é o Mission Analysis, você tem as análises de custo-benefício, você tem a análise de custo-eficácia, você tem o Gap Analysis, todas elas envolvidas na envoltória e a capa, para você poder fazer recomendações ponderadas e não axiologias. Certo? Então, eu agora, particularizando o Estado do Brasil, graças a Deus está chegando gente competente para poder ajudar a tomar decisões. E eu tenho muita confiança que esse pessoal chegando no Ministério da Defesa vai apanhar um pouco no início, mas será uma onda de modificações positivas. Tá? Por isso que é importante essa turma saber que a expectativa do mundo, nós, os velha guarda, vamos dizer assim, é muito grande em relação a esse pessoal. Né? Porque se espera que eles tragam novas coisas. A aplicação de Artificial Intelligence em processo de decisão hoje é crítica. Tem que saber mexer com isso. O nosso ministério ainda não está lá, vamos dizer assim. Tanto que hoje se diz lembra, no passado tinha Networked Centric Warfare, Battle Space Dominance, que eram os grandes conceitos estratégicos. Sabe como chama o atual conceito dominante? É software agora. É como fazer. Acabou de ser publicado um artigo desse daí no ISR, muito bonito, falando exatamente disso. Os processos de decisão estão sendo impulsionados por ferramentas mais rápidas, de maior amplitude. Nós temos que acompanhar isso. Então, não é só comprar hardware. O mundo hoje está sendo ditado por software, que é uma modificação substantiva. E nós, Brasil particularmente, nós vivemos a época hardware. Infelizmente, ainda. Sim, temos aí alguns processos e tal, alguns mecanismos que precisam ser modernizados, certo? Então, em vez de ficar jogando tudo fora, vamos começar de novo, você tem os três, e os três simultaneamente, certo? E saber defender isso no orçamento, porque sem orçamento não se vai para lugar nenhum. Exatamente. Eu vou só pedir para os senhores falar mais uma vez desse último termo, né? Porque deu um lag aqui, a gente vai. Mas é justamente esse ponto de muita importância. Deixa eu ver se eu pego. Eu vou pegar referências. Tá aqui. Deixa eu ver se eu pego um minuto que eu já te dou a referência. É Concept Based. Concept. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Um segundo. Isso aqui. Aqui, peraí. Eu acabei de ler e guardei o artigo. Pode-se. Pego.
Future offender. 30 segundos, por favor, que eu já quero te dar. Isso é muito importante, acho que merece. Problema não, a gente edita depois disso aí é tranquilo. Não, eu posso te dar o. Aqui, achei. Peraí. Esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Ok. Não, então é esse aqui. Olha. Deixa eu ver se. Pronto. Tá abrindo aqui. Não, não consegui abrir, mas é Concept, é Software Based Dominance. Eu posso te mandar depois o nome certinho e aonde você acha a referência. Tem até um centro que está começando a estudar isso. Tá? Eu não tenho o nome certinho, eu posso mandar para você. Tá? E uma última pergunta, né, para a gente não passar muito tempo, com relação ao vencimento. Né? Muito foi criticado com relação aos vencimentos aqui do Brasil, né, com relação ao salário inicial, a essa discussão de que poderia ter como gestor de políticas públicas, que é um cargo que já existe, né, o salário inicial é o dobro, mas pela experiência que o senhor teve em outros países, em construção de outros ministérios da defesa, em outras experiências, esse profissional, normalmente, ele no nível de alta decisão, né? Ele tem um valor agregado, ele tem um budget, vamos dizer assim, de especialização, de conhecimentos que o salário é proporcional ou é muito variado, assim? Não. A gente tem um ditado que diz assim: a melhor maneira de reter pessoal qualificado é pay well, pague bem. Entendeu? Porque se você não paga bem o pessoal qualificado, o pessoal vai embora. Só tem mulher, filho, criança, papagaio, escola para pagar, certo? E tem uma expectativa de crescer. Então, eu acho que é importante o Ministério, e principalmente depois que entrar, depois que estiver lá dentro, vai ser uma das batalhas, vai ser modificar a própria lei. Não estou criticando, mas fazendo uma observação, eu achei que a lei é muito restritiva, porque ela não deixa nada. Não tem gratificação, não tem 13º, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Tem um salário seco. Por quanto tempo? Naquele escalonamento. Certo? Então, quando eu li aquilo, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Mas, se você entrar sabendo que um dos seus prerrogativas importantes lá dentro, depois, é saber conquistar esses elementos financeiros. Tá bem? Inclusive com modificação de lei, etc. Acontece, é assim que faz. Eu vi muito isso na Inglaterra, como eu disse, na Inglaterra, vi na Alemanha esse negócio, vi na Espanha, antes da reforma do. Chama o meu amigo lá que fez, esqueci o nome dele, cabeça. Era mais ou menos isso. Pagava algo para o pessoal ir sobrevivendo. Entrada, tal. O grande atrativo, estou falando Espanha, não estou falando Brasil, a expectativa é ser funcionário público. Né? Porque funcionário público te dá estabilidade, sei o quê, chova ou faz frio no final do mês, pinga aquela merrequinha e você tem sempre tempo de fazer alguma coisa por fora. No Ministério da Defesa você não vai conseguir fazer isso, porque os critérios de monitoramento, vamos dizer assim, são bem mais intensos. Então, mas depois da reforma, se conseguiu fazer modificações escalonadas e melhorou muito. Certo? E se começou a reter pessoas qualificadas. Ao mesmo tempo que uma coisa que tem é graus de sigilo. Eu não lembro de ter lido nada nos documentos que é. Então, você, para tomar determinadas decisões, você precisa ter acesso a graus de sigilo mais altos. Né? E graus de sigilo elevados precisam de mecanismos de compliance. Certo? Então, eu não vi na lei, nos mecanismos, na criação da carreira, mecanismos de compliance
Tá? Eu vi o dever ser, mas compliance, que é uma questão importante, principalmente para quem está olhando uma carreira ser criada, eu achei uma lacuna na lei. Vai se criar isso? No tempo vai. No tempo vai se criar, porque senão vira um cabide de emprego, como o Ministério da Defesa foi um período. Teve uma época que era um cabide de emprego. O coronel era reformado, não tinha para onde ir, ia ser sopão, ou como chama? Não é fantasma que chama? Ia ser um funcionário civil, tá? Para aumentar o salário. Era uma linha que tinha. Pedia reserva, vai para lá, ganha um pouquinho a mais, dá para equilibrar, pagar o cartão, essa coisa toda. Isso, todos esses problemas não são únicos do Brasil, mas a gente supera isso com esse entendimento da construção da institucionalidade, da maturidade institucional da defesa. Esse processo de construção é o que traz melhores salários, melhores acesso à informação, melhor reconhecimento, certo? E nós temos que criar o nosso modelo. Eu sempre dou o exemplo do modelo americano versus o modelo inglês. Um modelo é hierárquico. Você tem civil de um lado, militar do outro. No outro modelo, você tem um mesh, você tem um entrelaçamento deles. Tem modelos de outros países, esses são os dois principais, tá? Que é separa civil de um lado, milico do outro, sistema de promoção independente. Outros fazem uma integração, você ocupa funções e recebe pela função que você ocupa, é equivalente ao militar que ocupa aquela função ou civil que ocupa num outro ministério. Sabe? Então, isso é um desenho organizacional que nós vamos passar pelo redesenho organizacional. Nosso redesenho organizacional, é forte dizer, mas ele está obsoleto em relação às necessidades que a gente está apontando. Certo? Tem que ser feito com cuidado para não ficar, como eu disse, cabide de emprego, mexer caixinha. A última coisa que a gente mexe são nas caixinhas. Tem outros países que têm um outro modelo em que o civil, o mundo civil, está todo concentrado numa grande agency. Tá? Essa agency tinha uma certa autonomia e, ao mesmo tempo, ela pode. Ela é uma prestadora de serviço de alto nível, que dialoga com o Ministério da Defesa. Tá? Então, você tem esse grande modelo. E o agency, nos Estados Unidos tem alguns modelos, como, por exemplo, a RAND, você tem o AIDA, que é um híbrido. Elas recebem fundos, mas são independentes, podem fazer consultorias para outros elementos, alguns não podem, outros externos, mas ela é a grande provedora dessas competências. Em vez de você incorporar tudo no Ministério da Defesa, a organização funcional, se cria essa agency, no modelo agency, né, com graus de autonomia, essa coisa toda. Eu acho que no Brasil nós vamos ter que fazer um modelo brasileiro. Tá? E uma das coisas a ser pensada é isso, porque não basta criar carreira, tem que saber como é que vai motivar esse pessoal para continuar aprendendo, ao mesmo tempo empoderá-los, não sei se essa palavra existe, empower, né? No sentido de poder ajudar a construir algo melhor. Se ele entrar lá, receber esse pessoal todo e puser eles lá, fica num cantinho aí, faz essas contas para mim, é um fracasso. Tá? E é o risco isso. Então, é risco, acontece isso também. Tá? O cara que chegou não sabe nada, já está querendo mandar. Então, põe de lá. Então, desafios aparecerão, mas as mudanças têm que ser feitas desde, certo? E com o tempo. Sim, sem dúvida. Professor, já que deu o nosso tempo aqui, a gente, primeiramente, vem agradecer, né, por essa troca de experiências, realmente foi muito agregador, né,
das 54 mil pessoas que vão prestar esse primeiro concurso, muitas com certeza não têm conhecimento profundo da história do Ministério da Defesa, né, a formação, né? É muito difícil a gente ter um conhecimento de algo que é recente, né? O Ministério da Defesa tem 25, 26 anos agora, né? Então é algo que ainda está sendo construído. Existem disputas, que é natural, existem interesses, como todo órgão, como toda estrutura, né? Seja ela civil, seja ela militar, seja ela envolvida em assunto de defesa. E realmente é um desafio a gente chegar a um consenso. Mas realmente os candidatos que passarem aqui da Escola de Defesa vão ter subsídios para não só administrar esses recursos, mas também as variáveis, né, que ocorrerão no meio ao longo dessa jornada, vamos dizer assim. E, mais uma vez, eu agradeço muito o senhor pela participação aqui na nossa primeira live, nesse primeiro evento, e que realmente possa agregar muito, não só aos candidatos, mas também aos operadores também, né? Que realmente as experiências trocadas, né? O senhor, por exemplo, tem uma bagagem muito grande, com certeza atende muito. Aquele guia de estratégia é um dos livros que eu tenho ali de cabeceira, do senhor Domício, assim, o livro, os primeiros que eu comprei quando estava na FRJ, no curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E realmente foi muito agregador, porque no Brasil a gente não tem muita referência, né? Ainda é escasso. A gente tem a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, temos o curso de defesa, mas ainda grande parte da população ainda não conhece os assuntos de defesa. Às vezes está relacionado a alguma polêmica, alguma questão orçamentária, ou algum político, mas assim, existem muitas coisas que podem ser acrescentadas como um todo, né? Não só para a instituição, mas para a sociedade como um todo. E Bom, é isso. Deixar aí se eu quero falar mais uma coisa, alguma última não, agremiação. eu tô chamando. Se tiver que falar de tudo, a gente vai ficar aqui umas 3 semanas, mas eu acho que é importante essa ideia inicial da gestão das expectativas. E parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que vocês vão poder ajudar muito aos concursandos, né, a poder achar um caminho aí dentro, principalmente nessas fases, nessas etapas iniciais de, de um processo que se espera que continue. Bem, Mais uma vez, muito obrigado e tenha excelente noite aí, você que está nos assistindo também. E na próxima vez nós vemos aqui na nosso canal. Não esqueça de seguir também nosso site da escola de defesa.com.br e nos nossos canais oficiais também. Um abraço e tudo de bom para vocês aí.